Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre transtorno dissociativo de personalidade ou transtorno dissociativo identitário, o TDI. Vamos conversar com Roberta Machado. Ela é psicóloga, professora de psicopatologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Roberta, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O que é o TDI, o transtorno dissociativo de personalidade? Ele é caracterizado, segundo os critérios nosológicos, como a presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, antigamente chamado de dupla personalidade. E o que causa o TDI, ou transtorno dissociativo de personalidade? Geralmente é uma reação a um trauma, como uma forma de reagir a situações traumáticas. O sujeito desenvolve 2 ou mais dissociações do seu eu, mas a pessoa continua sendo a mesma. É como se fosse um mecanismo de defesa dessa pessoa. Quais são as manifestações ou sintomas do TDI? O TDI vai envolver vários problemas, né? Vai alterar várias funções psíquicas, como memória, identidade, emoção, percepção. Vai perturbar muitas áreas do funcionamento mental, incluindo esse sentimento de estar fora do corpo, porque é um quadro dissociativo. Enquanto um quadro dissociativo, ele é um transtorno de difícil diagnóstico, porque pode representar diversas coisas desse quadro dissociativo. Mas vamos falar sobre dissociação, né? O que é a dissociação, que é um fenômeno presente nesse transtorno? Dissociação é um fenômeno da psicopatologia, no qual acontece uma desconexão temporária do indivíduo com a realidade que ele está vivendo. Então, ele sofre uma desconexão de si, e essa desconexão vai gerar novos pensamentos, novas emoções e novas identidades. E o que causa a dissociação, Roberta? A dissociação tem a ver com trauma, que as dissociações são produzidas por situações traumáticas que o sujeito é exposto ao longo da vida, situações de violência, situações de trauma. Esses traumas produzem uma dissociação, que é essa descontinuidade da experiência, né? A pessoa não lembra desse processo, e vai haver um estado dissociativo, ou seja, o sujeito passa a desenvolver partes diferentes de si mesmo. Roberta, a dissociação, ela sempre ocorre ou somente ocorre no transtorno dissociativo de personalidade? O quadro de dissociação, ele não está envolvido só com o transtorno dissociativo da personalidade, mas ele é a dissociação um fenômeno de base. Mas quem pode dissociar? Quadros de histeria grave pode ter uma dissociação, transtorno de estresse pós-traumático vai ter um processo de dissociação. A dissociação mais grave são dos transtornos psicóticos, que é aquela fragmentação, onde o sujeito realmente não tem consciência quando muda. É o caso dos quadros de esquizofrenia, por exemplo, onde o paciente, em um momento, está criança, outra hora está adulto e diversos outros personagens, vamos dizer assim. Então, um fragmento mesmo do eu. Então, esses casos são os mais graves. Então, isso aí existe uma dissociação crônica por conta do transtorno de base. Ou seja, nem sempre uma dissociação está relacionada diretamente com o TDI. Acontece em outros casos também. Nem tudo é TDI. A gente tem que fazer um diagnóstico diferencial importante da dissociação, que pode representar diversos quadros, como, por exemplo, também problemas neurológicos, e que podem também levar à dissociação. Existe como prevenir esse transtorno, Roberta? Bom, se a gente for pensar em prevenção do TDI, porque o TDI também pode se tratar de um transtorno, né? É um transtorno que envolve identidade, que envolve o sujeito se fragmentar em várias faces de si mesmo. A prevenção, se a origem, a etiologia dele é multifacetada, é complexa, não tem como determinar como a pessoa vai desenvolver TDI, mas a gente sabe que tem elementos de traumas e de situações de violências que ele vivenciou. Então, a prevenção seria o afeto, o cuidado no desenvolvimento humano dessa criança, para que ela não desenvolva traumas, para que ela não desenvolva nenhum processo de estresse ou situações de violência. Eu acho que a prevenção está no desenvolvimento humano nos primeiros anos de vida. E como tratar, Roberta, o transtorno dissociativo de personalidade ou o transtorno dissociativo identitário? Tem tratamento para o TDI? Não existe um tratamento específico para o TDI, né? Esse tratamento, existe um protocolo específico.
Mas assim, como se trata de um transtorno, de uma base de muita alteração e desregulação emocional e de habilidades como relações interpessoais, a DBT vem trazendo bons resultados, que é a terapia dialética comportamental, que já trabalha os transtornos de personalidade. Todavia, o tratamento é sempre destinado a depender da abordagem, né? É psicoterapia. E os remédios para o transtorno, Roberta? Tem alguma medicação específica para o transtorno dissociativo de personalidade ou TDI? Não tem um tratamento farmacológico adequado ou indicado especificamente para TDI, mas o tratamento de base é a terapia. E quais seriam aí as diretrizes básicas ou gerais de terapia nesses casos de TDI? A terapia que ela vai trabalhar a questão dos traumas do paciente, levar o paciente a elaborar esses traumas, levar o paciente a ter um conhecimento de si, um autoconhecimento importante sobre si. E aí ele vai automaticamente, vamos dizer assim, o resultado disso vai ser a diminuição desse desmembramento das faces do eu.